Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Leitura e Histórias. Hoje falaremos sobre o Egito Antigo, uma das civilizações mais fascinantes da história, mas chegou a hora de desvendar alguns mitos e mal-entendidos que se desenvolveram ao longo desses milênios passados. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Leitura e Histórias. Os faraós também eram deuses? Os faraós eram líderes políticos e religiosos no Antigo Egito. Eles desempenhavam um papel crucial na sociedade e eram considerados uma espécie de intercessores entre os deuses e os mortais. No entanto, é importante ressaltar que os faraós não eram deuses, apesar de receberem reverência e respeito. Em relação à adoração aos deuses, existe um mito sobre os egípcios adorarem animais, mas isso não é totalmente verdade. Embora a religião egípcia fosse complexa, eles não adoravam animais, mas sim acreditavam que os deuses se manifestavam em diferentes formas. Alguns deuses eram representados com características animais, como o deus Horus com cabeça de falcão, mas isso não significa que os egípcios adoravam os animais em si. A adoração no Egito Antigo era baseada em uma crença na existência de múltiplos deuses, cada um com funções específicas. Os egípcios acreditavam que esses deuses controlavam diferentes aspectos da vida, como o sol, a lua, o rio Nilo, a fertilidade e a guerra. Alguns dos deuses mais conhecidos eram Ra, o deus do sol, e Ísis, deusa da magia e da maternidade, e Osíris, deus do submundo e da ressurreição. Os egípcios realizavam rituais e construíam templos para adorar e honrar seus deuses. Os faraós, por sua vez, desempenhavam um papel importante nessas cerimônias religiosas, atuando como mediadores entre os deuses e o povo. Acreditava-se que os faraós eram descendentes diretos dos deuses e, portanto, possuíam um poder divino. Em resumo, os faraós no Egito Antigo eram líderes políticos e religiosos, mas não eram considerados deuses. Quanto à adoração aos deuses, os egípcios acreditavam em múltiplas divindades, com funções específicas, e construíam templos e realizavam rituais como forma de veneração. Embora algumas representações de deuses egípcios tivessem características animais, isso não significa que os egípcios adoravam os animais em si. A construção das pirâmides, revelando o mito de que as pirâmides foram construídas por escravos. A construção das pirâmides é um enigma envolto em mistério e fascínio, mas agora é hora de desvendar a verdade sobre esse feito incrível. Vamos começar desmistificando a crença de que as pirâmides foram construídas por escravos. Na verdade, foi uma colaboração enorme de habilidosos e dedicados trabalhadores, que dedicaram suas vidas a essas impressionantes construções. Os egípcios da antiguidade eram mestres na organização e na aplicação de técnicas avançadas. A construção das pirâmides era um empreendimento monumental que envolvia um planejamento cuidadoso, uma coordenação eficiente e conhecimentos profundos de engenharia. Imagine só a precisão necessária para construir uma estrutura que duraria milhares de anos. Os egípcios eram meticulosos em cada detalhe. Eles alinhavam as faces das pirâmides de forma tão perfeita que, mesmo após milênios, muitas delas permanecem intactas. Além disso, a engenhosidade empregada na construção dessas pirâmides é simplesmente impressionante. Os egípcios desenvolveram técnicas surpreendentes para erguer essas imensas estruturas. Por exemplo, eles usavam rampas para elevar os blocos de pedra, de forma que pudessem ser posicionados com precisão no local exato. Os blocos de pedra, muitos deles pesando várias toneladas, eram transportados de longas distâncias para as áreas de construção. Essa logística em si é um feito notável. Os egípcios utilizavam barcos para transportar os blocos pelo rio Nilo, tirando proveito da eficiência desse meio de transporte. Eles também desenvolveram técnicas para nivelar o terreno, construir canais de irrigação e até mesmo para polir as superfícies das pirâmides. Era uma verdadeira obra-prima de engenharia que envolvia um conhecimento profundo da matemática, arquitetura e física. A precisão e o engenho empregados nesse processo são tão cativantes que é impossível não se maravilhar com a grandiosidade e a genialidade dessa civilização antiga. A vida cotidiana dos egípcios. Desmistificando a ideia de que os egípcios viviam no deserto.
A vida cotidiana dos egípcios é uma história intrigante, cheia de surpresas e muito além do que geralmente se pensa. Vamos desvendar o véu de mistério e descobrir a verdade sobre essa antiga civilização. Apesar das representações comuns retratar os egípcios vivendo apenas no deserto, a realidade era muito diferente. O rio Nilo desempenhava um papel fundamental na vida dos egípcios, sendo o verdadeiro coração da sociedade. Era uma fonte de vida e irrigação para as terras férteis ao seu redor. Graças às inundações anuais do Nilo, as margens do rio se transformavam em terras extremamente produtivas. Os egípcios aprenderam a cultivar uma variedade de alimentos, desde grãos até vegetais e frutas, garantindo uma dieta saudável e diversificada. Além disso, os avanços na medicina egípcia eram notáveis. Os médicos egípcios eram extremamente habilidosos e usavam uma combinação de técnicas cirúrgicas e medicamentos à base de ervas para tratar diversas enfermidades. Eles até mesmo realizavam procedimentos complexos, como a cirurgia de catarata, com sucesso impressionante. A arquitetura dos egípcios também era notável. Eles construíram magníficos templos, palácios e tumbas, muitos dos quais permanecem até hoje como testemunho de sua sofisticação técnica e artística. A precisão e a grandiosidade de suas construções continuam a nos impressionar. A educação também era valorizada na sociedade egípcia. As famílias mais abastadas contratavam tutores para seus filhos, garantindo que eles recebessem uma educação de qualidade. Além disso, havia escolas para os jovens aprenderem a leitura, escrita e matemática. Os conhecimentos adquiridos nas áreas da ciência, filosofia e literatura eram altamente valorizados. Portanto, enquanto exploramos a vida cotidiana dos egípcios, ficamos maravilhados com o quão avançada era sua sociedade. Das margens férteis do rio Nilo aos avanços na medicina, arquitetura e educação, os egípcios deixaram para trás um legado de sofisticação e progresso. Então, abramos nossa mente para além dos estereótipos e mergulhemos em uma jornada fascinante para descobrir a vida rica e vibrante do povo egípcio, revelando sua engenhosidade, conquistas e contribuições para a humanidade. O misterioso processo de mumificação. Os detalhes do processo, complexo e ritualista. Prepare-se para adentrar um mundo misterioso e fascinante, pois vamos explorar o processo de mumificação praticado pelos antigos egípcios. Essa prática intrigante, que envolve rituais complexos e precisos, tem o poder de despertar nossa curiosidade e nos transportar para além do tempo. A mumificação era uma arte sagrada, reservada para aqueles que podiam pagar por esse serviço especializado. Nem todos os egípcios eram mumificados, mas para os privilegiados que o eram, a crença na vida após a morte era central. O processo de mumificação em si era meticuloso e envolvia várias etapas cuidadosamente planejadas. Desde a remoção dos órgãos até a preservação do corpo, cada detalhe era realizado com precisão e reverência. Os embalsamadores, treinados em técnicas específicas, trabalhavam com dedicação para garantir a preservação do corpo. O primeiro passo era a remoção dos órgãos, com exceção do coração, que era considerado o centro da inteligência e essencial para a vida após a morte. Os órgãos eram embalsamados separadamente e colocados em recipientes especiais chamados de ovasos canope. Após essa etapa, o corpo era desidratado com sais envolvido em linho, banhado em óleos e resinas aromáticas para preservar a pele e minimizar a decomposição. O corpo era então colocado em um sarcófago, geralmente ricamente decorado, e colocado em um túmulo preparado com os devidos rituais. A mumificação era valorizada pelos egípcios porque acreditavam que a preservação do corpo era essencial para a vida após a morte. Eles acreditavam que, seguindo esse processo complexo, a alma do falecido poderia se reunir com o corpo e continuar sua jornada na vida eterna. Como telespectadores, somos imersos nessa prática misteriosa, testemunhando o domínio técnico e os rituais meticulosos dos antigos embalsamadores. Nos debates sobre a vida após a morte, somos convidados a refletir sobre a profunda crença dos egípcios na continuidade da existência além da morte, que reflete o conceito religioso da maioria das religiões cristãs e não cristãs nos tempos atuais. Mas o curioso é que o conceito bíblico sobre este assunto é bem diferente. Ela apresenta a esperança de viver de novo, e não de continuar vivo após morrer,
como verá no final deste vídeo. O fim da era dos faraós e a queda do Império Egípcio. No início desta narrativa solene, é necessário refletir sobre o declínio do Antigo Egito e o inevitável fim da era dos faraós. Durante milênios, essa civilização floresceu às margens do rio Nilo, construindo um império notável com sua cultura rica e religião complexa. No entanto, como tudo na vida, o poder e a influência dos faraós chegaram a um fim. E outras potências mundiais surgiram ao longo dos séculos, na seguinte ordem: Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. À medida que o tempo avançava, o Antigo Egito enfrentava desafios internos e externos. Internamente, o império sofria com a corrupção, divisões políticas e escassez de recursos. A sociedade egípcia estava passando por transformações, e a classe sacerdotal começava a ganhar mais poder, desafiando a autoridade dos faraós. Por outro lado, externamente, com o passar dos séculos e após o surgimento de outras 3 potências mundiais, a quarta potência seguinte, a Grécia, liderada por um homem audacioso e ambicioso chamado Alexandre, o Grande, viu o Egito como uma peça valiosa em seu imenso tabuleiro de conquistas. Em 332 a.C., ele invadiu o Egito, encontrando pouca resistência. A chegada de Alexandre marcou uma mudança de paradigma no Antigo Egito, pois a influência grega começou a se infiltrar em todos os aspectos da sociedade egípcia. Durante seu tempo no Egito, Alexandre fundou a cidade de Alexandria, que se tornou um centro de aprendizado e cultura grega. A influência helenística se espalhou rapidamente, e os costumes e ideias gregas foram adotados pelos egípcios. Os faraós, antes vistos como deuses encarnados, agora eram governantes vassalos de Alexandre. O poder e a autoridade estavam mudando de mãos, e o antigo sistema faraônico estava fadado a desaparecer. O fim da era dos faraós marcou uma mudança irreversível na história do Egito. Os Ptolomeus, uma dinastia grega descendente de um general de Alexandre, governou o país por quase 3 séculos, até que o Egito foi finalmente conquistado pelos romanos em 30 a.C. A antiga tradição egípcia estava perdida, substituída por uma mistura de influências gregas e romanas. Roma que veio a se tornar a próxima potência mundial, superando a Grécia. Ao contemplar esse período turbulento da história egípcia, surge uma mensagem reflexiva sobre a importância de desmistificar a história e buscar fatos para uma compreensão mais precisa do passado. A queda dos faraós não deve ser vista como um evento isolado, mas como parte de um processo maior de mudança e transformação. É essencial compreendermos as nuances e complexidades dos eventos históricos, para que possamos apreciar plenamente as contribuições culturais e o legado do Antigo Egito, enquanto reconhecemos a influência de outras civilizações em sua história. Assim, o fim da era dos faraós serve como um lembrete de que a história é fluida e dinâmica, e que nosso entendimento dela está sempre evoluindo. Somente através da investigação meticulosa e da análise crítica podemos verdadeiramente compreender os eventos que moldaram nosso mundo. Ao fazer isso, nos aproximamos de uma compreensão mais profunda das sociedades do passado e enriquecemos nossa visão do presente. Tendo em mente que o futuro pertence a Deus, e que mudanças drásticas sempre podem acontecer. Agradecemos por chegar até aqui. Continue descobrindo mais aqui no canal e não deixe de ver nossa sugestão na tela final deste vídeo, que traz mais detalhes e curiosidades do Egito. Para você acompanhar a sequência e o desfecho desta série de vídeos e outros assuntos relacionados, se inscreva no canal e curta o vídeo para o YouTube te lembrar dos nossos conteúdos. Valeu por sua inscrição e curtida, isto também ajuda muito o canal.